sei se está entendendo o que eu quero dizer, que existia uma aproximação das técnicas, mesmo cada escola tendo características específicas, tu sabia, não, ali é o espanhol, é a esgrima espanhola, essa aqui já é italiana, porque tem essa ou aquela característica, ou a guarda da arte. Mas quando essas pessoas vieram para um mundo completamente diferente, tanto na África quanto nas Américas, os padrões de gesto marcial tiveram que mudar. Que daí já não estavam mais lutando com a mesma condição da esgrima, por exemplo. Em vez da esgrima, o cara tinha um tacape, tinha uma arma diferente do que... E aí isso necessitou o quê? Adaptação. Como é que o cara consegue fazer essa adaptação? Morrendo no campo de batalha? Não é. Ele vai ter que entender aquela técnica, reproduzir de alguma maneira, para que eu possa treinar uma defesa para aquela arma, para aquela técnica. Vamos fazer uma luta daqui a 3 meses. Pô, não saco nada de jiu-jitsu. Cara, em 3 meses eu tenho que dar um jeito de tentar anular o teu jogo. Tu nunca fez capoeira. Em 3 meses tu vai ter que entender, mesmo que tu não pratique, que tu não dê meia lua, nada disso. Mas tu vai ter que treinar alguma coisa que na hora da luta tu consiga adaptar para aquele momento. É a mesma coisa. Imagina numa guerra. Né? Então eu acho que esse ponto aí, quando se formou a polícia, quando se formou o exército no Brasil, isso foi determinante. Porque eles começaram a enfrentar uma coisa que eles nunca tinham enfrentado antes. Aquelas técnicas ali eles nunca tinham visto antes. Por quê? Porque tinha um elemento indígena, tinha o elemento quilombola, que é diferente do elemento africano. O africano vem com uma informação, o quilombola já tem outra. Ele já misturou, ele já conhece o clima, ele já sabe que aquela madeira é dura, que aquela pedra se bater ela quebra e corta. Então muda tudo. Então eu imagino que esse arcabouço marcial europeu chegando no Brasil, ele teve uma mudança muito brusca. Não só no Brasil, nas Américas. É só ver as lutas que tem nas Américas aí. Só que daí é outra coisa que me chama a atenção. A maioria das lutas, pelo menos nas Américas, tudo armado. Tudo armado. Por que a Ládia tem esse... Porque é desarmado? A maioria das lutas é armada. Pode ver, bastão é um monte, cara. Nas Américas inteiras. Facão é um monte. Por que só o Brasil tem jogo de pontapés? Né? Se a escravidão teve nas Américas por completo. Então eu acho que é essa especificidade de ter vindo os portugueses, ter sido Portugal e não a Espanha, por exemplo. A Espanha, certamente a gente teria uma relação com as lâminas muito maior do que se tem hoje em dia. A exemplo das Filipinas. Os caras já tinham lâmina lá, mas o Brasil também, os indígenas já tinham lança, já tinham faca, tudo. Então, não sei se tu acha que tem chance de ser isso. E onde entra também é o sincretismo, né? Exatamente. O sincretismo marcial. Mas aí com um recurso de sobrevivência, uma necessidade. Não é tão natural assim. Sabe? Porque às vezes as pessoas falam de uma maneira até romântica. Nossa, então o cara vinha aqui me furar com uma espada, mas aí, sei lá, a gente conversava e ele me mostrava como é que ele ia me furar e aí eu desenvolvi uma técnica. Não era isso. Era guerra, cara, guerra. E eu acredito que de ambos os lados deve ter havido traições. Então, por exemplo, eu ia lá no grupo inimigo e conseguia que alguém me trouxesse as informações para eu poder... Calabar, né? E aí, nessa aí, nos calabares da vida, né, começa a ter essa troca também. Os próprios terços, né, pretos dentro de um regime escravocrata lutando para defender os valores. Pá, mas era melhor que ser escravo, né, cara? Né? Então o cara entrava no mato e ia guerrear com índio, porque era a maneira que tinha também de uma ascensão social. Saber lutar nessas situações fazia uma diferença muito grande no contexto da época, né? Ser guerreiro era uma profissão.
que é que tu queres quando tens uma profissão e tu queres melhorar na tua profissão? Tu se dedica a ficar melhor naquilo que tu faz. Como é que tu fica melhor? Nem sempre. Porque eu acredito que no sentido militar que eu quero dizer, no sentido organizado. Que eu acho que tinha muita gente carreira solo, sabe? Os capitães de mato, né? Os mercenários, os caras deviam viajar. E olha que é lógico isso. Os caras viajavam atrás do conflito. Se aqui estava tudo em paz, ele não tinha como ganhar dinheiro. Ele precisava ir num lugar onde tinha conflito. Eu vou lidar com os paiaguás, que eram aqueles índios canoeiros lá, que lutavam com remo e não sei o quê. Se eu vou lá de alegre, eu vou tomar um pau, cara. Né? Eu vou lutar com os guaicurus lá, os índios cavaleiros. Pô, tem que ter uma estratégia. Os caras vêm a cavalo, cara, com lança, não sei o quê, não vou Peter Pan com uma faquinha desse tamanho. Então essa troca de informações por bem ou por mal transforma toda, né? Então eu acredito que esse choque cultural dos primeiros e outra, além de não ter vindo esse grupo militar organizado, que no Brasil tem muito bandido, muito pirata, todos, cara, lutador, cara. Todos eles de espada, todos eles de faca, todos eles envolvidos com violência. Então aqui era um caldeirão, né, bicho? Outro sabia lutar. Aí, não, mas peraí, no meio dessa violência toda o cara vai lá e dança na frente do cara e fica. Que isso? Como os relatos são violência extrema. Cara, o cara vai te matar, bicho, entendeu? Não vai lutar contigo e o juiz vai mandar parar. Ele vai te matar, bicho. Aquele relato dos africanos invadindo os barcos holandeses, arrancando cabeça, braço dos holandeses, os caras preferiam saber nadar, eles preferiam morrer afogados do que passar por aquilo. Os negros eram muito exímios na arte do combate, né? Mesmo armado, o cara preferia mergulhar no mar e morrer afogado do que tentar lutar com o negro. Tamanha era a velocidade e a violência. Os próprios, aqueles homens leopardo, os homens hiena, né? Aqueles grupos lá na Etiópia, pô, os caras dilaceravam os caras, usavam garras, enfim. Se tu não treinar, tu não consegue fazer. Aí, para que essa parte lúdica, esportiva, ela consiga se desenvolver, ela tem que ter um ambiente para isso, né? São os rituais. E daí vão aonde? Nas crianças. Então, se eu estabeleço que o teu ritual de passagem para o mundo adulto é uma prova de combate, eu, criança, vou ver aquilo ali como um momento único na minha vida e vou me preparar para aquele momento. De que maneira? Brincando de lutar. Então, se a garra do leopardo real tem garras, eu faço uma trouxinha de pano sem garra e nós vamos brincar com a falsa garra para quê? Para no momento que eu começar o treinamento real, mesmo que seja com uma arma de mentira, mas que já é a luta, eu já estou com aquilo, pelo menos culturalmente, já está incorporado em mim. Numa situação de escravidão como nas Américas, tu não precisa disso porque tu queres a liberdade. Então imagina, tu potencializa essa vontade de aprender, de saber lutar mil vezes mais, né, cara? Porque assim, o único jeito que eu tenho é passar por aquele cara ali, ó. Aquele cara tem uma espada, tem uma pistola, tem faca, é grande, é forte. O que eu vou fazer? Eu passo o dia inteiro pensando no que eu vou fazer, cara. Pô, se eu chutar embaixo, bater com uma pedra na cabeça, né? Agora imagina se eu tenho a oportunidade de treinar isso. Mas eu só posso treinar isso com quem? Com outro camarada que não, vamos nós dois fugir, cara, como é que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar o guarda-ali, tu chuta a perna dele, envolve um braço, eu venho e cai com o pé na cabeça. Então tu vai por aqui, eu vou por lá, não sei o quê. Mas peraí, então, assim, ó, eu te derrubei aqui, então tu pega, pá. Aquilo ia se espalhando. Acabou a escravidão, estou sem emprego,
que eu vou fazer? Precisas ir lá, cobrar uma conta lá do cara lá. Só que o cara é meio grosso. Não, quanto é a conta? É R$100, tá? Te dou 80, mas eu trago 80 e fico com 20. Pode ir. Tá aqui os 100. Aí daqui a pouco já não era mais cobrar uma conta, né? Ir lá e resolver uma urna, era ir lá e matar o concorrente, enfim. Então a capoeira, com essa base também da imigração criminosa, né? Os primeiros habitantes também já nasceu com esse gene. O que um cara do terço de Henriques, que não tem onde lutar, o que ele vai fazer para sobreviver? Vai virar agricultor? Você vê que é muito semelhante com os samurais, né? Quando eles perdem a classe social que eles tinham, eles foram ensinados desde pequeno a só lutar para matar, campo de batalha. De repente você não precisa mais disso. Ou não pode mais fazer isso porque os caras estão armados do outro lado. Grandes mestres viraram agricultores, entregadores de carta, mestres de altíssimo nível. Mas não tinha mais o que fazer. E aí começou também essa parte de desafio que acabou se transformando em esporte, né? O cara ia para a feira desafiar o outro, ia para o porto desafiar o outro. Você tem aí o desenvolvimento, né? O jiu-jitsu que vai se transformar no Tu vê que interessante, esportivo, né? Porque assim, olha como a cultura do lugar é predominante no Japão por causa do Bushido, né? Os caras, um vira carteiro, outro não. No Brasil ou nas Américas, um vira traficante, o outro vira leão de chácara. Em vez de resolver num desafio ou no ringue, o cara vai no boteco e quebra tudo, entendeu? Ou arruma uma treta com a gangue rival, mas que praticamente a função é a mesma. É uma maneira de manter aquela tradição marcial acontecendo nas festas de largo, no confronto com as bandas de música, mas era uma maneira de manter aquilo acontecendo. Por isso que as maltas brigavam entre si, mas lutavam juntas contra a polícia, porque precisavam manter aquela estrutura ali, aqueles fatos acontecendo para que o cara continuasse fazendo capoeira. Só que eu duvido que eles diziam assim, vamos lá jogar capoeira. Eu acredito também que o pessoal de nível superior, digamos assim, classe social superior, eu acredito que esse pessoal conhecia a capoeira, esse pessoal conseguiu, já que você não tinha uma academia, você treinava no salão de armas, né? Você tinha um salão Provavelmente. De alguma maneira tinha esse intercâmbio com o treino do salão de armas, né? Você treinava o savate, boxe. Não, e aí tu já deu outra possibilidade, que é o seguinte: onde é que eu posso treinar a luta? Eu posso treinar no salão de armas. Lá tem boxe, savate, luta romana e esgrima. Pô, mas eu desenvolvi eu vi lá na rua, lá na esquina, eu vi um cara aplicando isso aqui. Chego lá no salão de armas e numa luta lá, tô fazendo esgrima e o cara dá uma vacilada e eu dou um passo a perna nele, ele cai, o outro cara já... Como é que você fez isso? Olha ali, cara, pá, não sei o que, daí o mestre de armas disse, Elton, vem cá. Não, isso aqui é capoeiragem, não sei o que. Daí disse, porra, eu não posso fazer capoeira, porque é proibido. Então eu coloco o movimento da capoeira dentro da luta que está no salão e aí eu posso. O que é o savate? O savate fez justamente isso. Né? A história do savate não tinha mais a ver com Apache, não tinha mais a ver com conflito de rua. Estava no salão de armas. Como que ele não foi tocado pela esgrima? Se o cara ia se preparar para lutar com um boxer inglês, como que ele não vai estudar o boxe? Até que depois nasce o boxe francês. Né? Então não tem lógica, né? Pensar de outra forma. Não, isso é puro e se manteve totalmente africano e totalmente preto. Não tem como, cara. Os próprios salões de armas do exército, da marinha, eles treinavam lá descaradamente, né? Só que era dentro daquele ambiente
Então ali deixava de ser de alguma forma. A própria polícia que perseguia os capoeiras praticava capoeira dentro da instituição, até para se preparar para os confrontos fora. Então, eu acho que o grande problema era ser visto. Né? Exatamente. O problema era ser visto. Se não era visto, era tolerado, e se estava num ambiente controlado, era estimulado. Né? E dentro das instituições militares era uma vantagem o cara saber lutar. Então, né, algumas coisas não batem no discurso, assim, fica meio... Aí com o tempo, né, esse lado lúdico ele aflora e ele passa a ser tolerado, né? Você consegue perceber algumas demonstrações, aquele pessoal da Glória ali treinando a noite toda, né, cara, ao ar livre. Mas aí tem outro fator, cara, aí tem outro fator que é a boemia. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa corporação militar, corpos fortes, saudáveis, jovens, né? Então, pô, tu tem, sei lá, 20 anos, cara, nossa, né? Tu aguenta a pancada, tu bate, e no outro dia tá tudo certo. Então, eu acredito que esse tipo de ambiente desenvolveu um tipo de postura e de atitude. Mas a parte lúdica, aí eu já vejo muito mais próximo, de novo, a história do Savate. Vamos dizer, o Savate no Porto era pancada, mas lá na taberna, depois do cara tomar uns drinks, não sei o que, já não era tanta pancada, já era uma coisa mais, né, mais solta, enquanto estivesse no nível de entendimento. Senão o cara já pega uma garrafa, já dá na cabeça do outro, mas enfim, por isso talvez o nome Dança de la Rue, né? Por causa do aspecto de dança, mas eu imagino que daí esse aspecto lúdico ele acabou sendo mais desenvolvido fora do ambiente militar. Tipo, sei lá, nós dois servimos lá tu no exército e eu na marinha, já saímos, não estamos mais, nos encontrando lá no bar da Xícara, tomamos trago, não sei o que, e daqui a pouco... Ah, não, cara, que a marinha, nada, o exército é muito melhor que a marinha. Ah, a marinha é melhor que o exército. Mas a gente trabalha junto lá de estivador, não vamos se matar. Ah, então vamos ver. E aí faz aquela simulação, lá a gente faz assim, e tu, não, mas aqui na marinha a gente bota a mão no chão, e aí isso vai se transformando, né? Claro, isso pode ter sido um episódio, não é? Quer dizer que o desenvolvimento inteiro da capoeiragem seja isso. Mas eu acho que a parte lúdica não foi tão dentro do... Acho que dentro dessas instituições caminhou sim para disputa em assaltos, em ringue. Foi nessa direção, assim. E aí não colou, né? Não colou porque logo vieram as outras lutas e deu um banho de água fria, né? Mas foi nessa direção. E aí o que sobreviveu era o que voltou para as ruas. Saiu das ruas, foi para os quartéis, mas aí também passou pelas escolas e pela, né, escola da Marinha, então sempre tem esse lado pedagógico, esse lado de educação, de regra, de cumprimentar, né? E imagino que também quando esses caras pararam de servir, eles mantiveram esses conhecimentos, mas aí não dava para chegar na comunidade lá onde tu voltou para morar e sair dando com sabre na cabeça das pessoas, né? E outra coisa que eu acho que as pessoas estão vacilando assim, não prestam muita atenção, são nos iniciantes. Já